Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia para você. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, abençoe a tua vida, que esse dia seja um presente das mãos de Deus para cada um de nós e que jamais nós possamos nos esquecer. Nós hoje precisamos cumprir os propósitos do Senhor. Nessa manhã, ao se levantar, peça a Deus para que Ele coloque à sua frente alguém, para que você possa testemunhar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus para a vida dessa pessoa. Vivendo dessa forma, tenha certeza, nós estaremos cumprindo os planos e os propósitos de Deus para cada um de nós. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 104, verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Salmo 104, verso 19. O nosso Deus é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Nós vivemos hoje sobre a condição do tempo, mas o nosso Deus não está preso ao tempo. Por isso que Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. A cada manhã, nesse canal, nós temos a alegria de podermos estudar um capítulo da Palavra do Senhor, num país livre. E nessa manhã, convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 7, o verso 2. Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. O capítulo 7 do livro de 2 Samuel é o clímax desse livro. Ele traz eventos que irão acontecer num tempo muito rápido e ele traz eventos que irão acontecer num tempo futuro. Davi estava vivendo um momento da sua vida que era o mais sonhado por ele e por toda a sua família. Deus tinha tirado diante de Davi todos os seus adversários. Davi gozava de paz por todos os lados. E Davi vivia no conforto da sua casa. Só que chegou um momento em que Davi começou a se sentir incomodado. Embora estivesse vivendo em paz, mas quando ele olhava para a arca do Senhor, para a casa de Deus, ele via que a sua casa era muito mais superior do que a casa de Deus. E isso começou a lhe incomodar. Veja porque Deus considerava Davi um homem segundo o seu coração. Davi poderia ter continuado vivendo na sua casa tranquilo, como se nada estivesse acontecendo fora do normal, mas Davi é incomodado em saber que a arca do Senhor estava num lugar inferior do que onde ele estava vivendo. Era um comportamento de alguém que se importava com as coisas de Deus. Embora Davi estivesse vivendo nesse mundo, Davi tinha uma preocupação com o que era sagrado. Davi tinha um conhecimento a respeito de um Deus soberano, de um Deus criador de todas as coisas. Davi era reconhecedor que tudo que ele tinha recebido na sua vida provinha das mãos de Deus. Como é que Davi poderia viver em paz, sabendo que a arca de Deus, do que era sagrado, o Deus que tinha lhe abençoado, estava num ambiente que não representava a grandeza e a majestade desse Deus? É quando Davi consulta o profeta Natã. Vale a pena salientar nessa manhã que no passado Davi consultava a Deus através do Urim e Tumim, uma pedra que estava na estola sacerdotal do sacerdote. Mas nesse momento Deus agora já se comunicava com o seu povo através de profetas. E o profeta Natã, que foi à casa de Davi, reconhecendo e vendo que Deus tinha abençoado Davi de uma forma grandiosa, o profeta Natã expressa sua própria opinião a Davi, dizendo: faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está com você. Quando ele chega em casa, Deus fala com ele e agora sim, é a vontade de Deus para a vida de Davi. E Deus fala ao profeta Natã dizendo que não seria ele que iria construir a casa para o Senhor, mas o seu filho Salomão é que seria responsável para construir esse templo para o Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 3, a razão pela qual Deus não queria que Davi construísse o templo é porque Davi tinha se tornado um guerreiro muito sangrento, tinha matado muitas pessoas. E Deus não queria que ele construísse o seu templo, mas Deus estaria dando a oportunidade para que o seu filho Salomão pudesse construir o templo para o Senhor.
Creio que não deva ter sido fácil para Davi ter recebido um não de Deus, depois de ter consultado ao Senhor, depois de ter colocado o seu joelho no chão, pedido a Deus orientação que ele pudesse fazer, e Deus lhe responde dizendo: não, você não vai construir um templo para mim. Mas aqui está mais uma característica de um homem de Deus. Quando nós temos um coração propenso a obedecer ao Senhor, nós sempre estaremos dispostos a seguir as orientações de Deus. Davi sabia que por mais ele tivesse vontade de fazer uma casa, um templo para o Senhor, a vontade do Senhor, a palavra de Deus era soberana sobre a sua vida. E como um filho, a única coisa que ele poderia fazer era obedecer ao seu soberano. Embora sendo rei da nação de Israel, ele sabia que havia um Deus soberano e o que lhe cabia era obedecer ao Senhor. E Davi aceita os propósitos de Deus para a sua vida. Ele sabia que não iria construir, mas ele poderia contribuir para que o seu filho no futuro encontrasse tudo pronto para construir o templo para o Senhor. E Davi se responsabiliza em reunir todos os materiais necessários para a construção do templo, e o seu filho Salomão, no futuro, concretiza o sonho do seu pai. Quando nós nos importamos com o que é sagrado, do que pertence a Deus, Deus sempre também se importa com a nossa vida. Davi pensava que estaria construindo uma casa para o Senhor, mas era Deus que estava abençoando Davi. Deus estava lhe dizendo: eu irei solidificar, eu irei consolidar a tua casa, jamais irá faltar um descendente da tua herança. São palavras proféticas, porque no futuro Jesus Cristo provém da linhagem da tribo de Judá, da linhagem de Davi, e Davi seria reconhecido, lembrado eternamente. É por essa e por outras razões que eu e você precisamos a cada dia aceitar a vontade do Senhor. Infeliz é aquele que questiona a vontade de Deus e não tem um coração propenso a obedecer o que Deus pede para que nós possamos fazer, luta para seguir a sua própria vontade. Davi sabia que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa provém das mãos de Deus, e ele viveu essa palavra. 2 Samuel, capítulo 7, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? A grandeza de todo ser humano está em reconhecer a sua pequenez diante de Deus. E Davi tinha essa capacidade. Embora era o rei de Israel, mas ele sabia que tudo o que tinha conquistado na vida era resultado da ação direta de Deus sobre a sua vida. Foi Deus um dia que lhe tirou de trás do pastoreio de ovelhas e lhe ungiu através do profeta Samuel, falando que no futuro ele se tornaria rei da nação de Israel. E agora o seu sonho, a bênção de Deus sobre a sua vida, tinha se concretizado. Davi fazia uma retrospectiva na sua vida e reconhecia que tudo o que tinha recebido era resultado direto da mão de Deus sobre a sua vida. Acredito, amigo, que nessa manhã eu e você, aonde nós nos encontramos, nós precisamos parar para fazermos a mesma reflexão. Diante do Deus Criador dos céus e da terra, como Davi um dia se encontrou, nós nos encontramos nesse momento. Qual é o sentimento que paira no nosso coração? Será se nós olhamos para nós mesmos e imaginamos que tudo que conquistamos é resultado da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, ou é resultado da bênção de Deus sobre a nossa vida? Embora Davi fosse o rei da nação de Israel, Davi reconhecia que tudo que tinha recebido e toda a proteção que teve em toda a sua trajetória era resultado direto da mão de Deus sobre a sua vida. Esse sentimento fazia com que Deus olhasse para um coração de humano, Davi, mas o via um homem segundo o coração de Deus. O versículo 23 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, há uma declaração do rei Davi falando para Deus que a existência da nação de Israel era um milagre da mão do Senhor direta em construir aquele povo. Se não fosse Deus em preservar, em manter o seu povo, as verdades que nós temos na Bíblia hoje teriam sido destruídas. Não existiriam.
Nós só temos essas verdades que estão na palavra de Deus hoje porque Deus preservou os registros históricos para que pudesse chegar em nossas mãos. Se de uma forma milagrosa, se Deus não tivesse preservado e cuidado do seu povo desde o momento em que ele se encontrou com Abraão e prometeu a Abraão se tornar pai de uma grande nação, nós hoje não teria nas mãos todos os relatos bíblicos e históricos que fortalecem a nossa fé. E foi através do seu povo que Deus enviou a essa terra o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que morresse morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Davi conseguia olhar para trás e ver que todos os feitos históricos acontecidos era resultado da mão de Deus em cuidar do seu povo no passado, em cuidar dele no presente, e Davi sabia que no futuro pertencia a Deus e aqueles que crescem no poder do Senhor também seriam abençoados. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de 2 Samuel, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão: quando agora pela manhã nós nos acordamos, qual é a vontade do nosso coração? Seguir a vontade de Deus ou fazermos a nossa própria vontade? Viver o cristianismo, renunciar à nossa vontade a cada dia para seguir os propósitos e os planos de Deus. Por mais que o nosso coração seja tendencioso para seguir e fazer a nossa própria vontade, nós precisamos educar o nosso coração, a nossa vida, a nossa natureza a viver uma vida dependente do Senhor. Nós só conseguimos fazer isso quando nós construímos um relacionamento sólido com Deus e permitimos que o seu Espírito conduza a nossa vida. Davi, na sua trajetória terrestre, aprendeu a ser conduzido pelo Senhor. Tinha um coração sensível a obedecer e saber quando Deus estava falando com ele. Todos nós sabemos que a prerrogativa da salvação pertence a Deus. Embora Davi quisesse construir um templo, uma casa para o Senhor, é Deus que constrói uma moradia para Davi. É Deus que lhe dá garantias a respeito do seu futuro. Davi não pôde construir um templo para Deus, seria o seu filho que faria isso. Mas Deus lhe abençoou pelo bom desejo do seu coração, lhe garantindo que no futuro o seu filho, Jesus Cristo, viria aqui a essa terra garantir a sua moradia eterna. Nós temos muito o que aprender com o rei Davi, mas acredito que nessa manhã o que a palavra de Deus espera que eu e você guardemos com mais ênfase no nosso coração é sempre sermos submissos à palavra de Deus. Embora Davi tivesse muitas vontades, mas a palavra de Deus para a sua vida era soberana. Davi sabia qual era o seu papel como rei, mas ele reconhecia a soberania de Deus como Criador dos céus e da terra. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas limitações e as nossas falhas. Pedimos a Deus nessa manhã que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e a nossa família. A cada dia, Senhor, nos ensine a cumprirmos os teus propósitos. Nos toma nas tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.